Queria falar um pouquinho durante essa semana, faz tempo que a gente não fala do serviço do vinho, as taças, os decanters, os usos, né? Como é que a gente faz para escolher, para ter em casa. Eu lembrei desse tema porque agora a gente está, na minha escola, a gente está tendo a formação profissional e é um tema que, obviamente, a gente aborda bastante, sobretudo a importância das taças, né? O que é uma dúvida muito recorrente é em relação a qual taça que eu uso para qual tipo de vinho. Quando se trata de taças para ter em casa, não é uma preocupação que você deva ter, ok? Se você quer ter uma taça de vinho para ter em casa, mas você não dá para ter todo tipo de taça para todo tipo de vinho, o ideal é sempre você ter um tipo de taça que chama taça ISO, ISO, que é a sigla do International Standard Organization, ou seja, uma organização que padroniza alguns elementos, e no caso da taça de cristal, a taça de vinho, né? É a taça adequada para você degustar vinho. Então ela tem um formatinho meio bojudo, ela tem uma barriguinha e depois na boca ela fecha. Por quê? Porque nessa barriguinha, né, onde os aromas saem, e ali é aquela altura de vinho que você vai servir, e é importante que a boca seja fechada e seja mais estreita do que essa barriguinha, porque os aromas ficam presos ali e a gente consegue, quando a gente coloca o nariz lá dentro, a gente consegue sentir esses aromas. Elas existem de vários tamanhos, né? Tem algumas maiores, algumas um pouquinho mais pititicas, assim, mais estreitinhas. O ideal é que seja um tamanho médio e a questão do estilo, numa taça com um pé mais longo ou com um desenho um pouco mais moderno, não tem problema. Isso você pode escolher em função do que você gosta, do que você acha bonito, mas o importante é que tenha esse formatinho mesmo, então essa barriguinha e depois essa boca que fecha. Eu vou tentar, vou ver se consigo ainda hoje, postar lá no Instagram do Ciclo das Vinhas, da minha escola, algumas ideias de taça para vocês verem o que é o ideal, tá? Dá uma fuçadinha mais tarde no Ciclo das Vinhas e eu posto para vocês verem do que eu estou falando em relação ao formato de taça. Mas para ter em casa, um formato de taça ISO é adequado para tomar espumante, vinho branco, vinho tinto, para tomar uísque, para tomar cerveja, para tomar tudo, porque é uma taça de padrão internacional para todo tipo de bebida.